Amém. Obrigado, pastor. Amém. Boa noite, igreja. Ih, o pessoal tá meio cansado. Boa noite, igreja. Agora sim. Esse calor, né? Deixa a gente às vezes meio amuado, né? Meio murchinho. Mas é um prazer estarmos aqui, mais um culto, né, na casa do Senhor, né? Motivo de alegria para nós poder louvar, engrandecer. É sempre um privilégio estar na casa de Deus, não é verdade? Tanta coisa para a gente fazer, mas a melhor é sempre buscar a presença de Deus. Amém? Hoje, gente, já estamos no início do mês de novembro, mas o Senhor, né, me direcionou aqui nessa mensagem a falar de algo especial que a gente normalmente comemora, né, no dia 31 de outubro, né, que foi aí essa semana, sobre a Reforma Protestante. Você conhece o que é a Reforma Protestante, gente? Deixa eu ver, levanta a mão aqui só para... Bom, o tema de hoje é uma herança da Reforma Protestante. A Bíblia se tornou acessível a todos. E aí eu vou falar um pouquinho no começo da mensagem, trazendo um pouco do aspecto mais histórico do que foi isso, né? O que foi essa Reforma Protestante, que graças a ela estamos aqui hoje e a gente vai entender o porquê. E depois, né, dessa parte mais histórica, aí a gente vai entrar, né, em alguns versículos bíblicos aqui para falar de como, né, da importância da Bíblia para as nossas vidas, né, de como foi uma bênção essa herança que a Reforma trouxe, e a hoje eu e você podermos carregar esse livro, ter um aplicativo no celular sobre esse livro, né, foi uma herança muito positiva da Reforma Protestante, que tornou a Bíblia, esse livro sagrado, acessível a todos nós. E aí eu queria que você abrisse lá em Colossenses capítulo 3, para a gente dar início a essa mensagem. Colossenses capítulo 3, somente o versículo 16. Deixa eu abrir aqui na minha também. A carta é aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A minha versão está na versão NVI. Colossenses capítulo 3, versículos 16. Diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Uma palavra de oração. Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Deus, mais um culto, Senhor, mais uma oportunidade que temos, ó Deus, de prestar esse culto a Ti, Pai, juntos, ó Pai, como um grande corpo cuja cabeça é Cristo. Deus, vem nos direcionar nesse momento, Deus, vem com Teu Espírito Santo sobre cada um de nós e ilumina, Deus. Nos ensina, Senhor, aquilo que a Tua palavra tem para nós, uma porção especial para nós nesta noite. Tira, Senhor, todo o impedimento, todo o cansaço, Pai, as preocupações, ó Deus. Vai tirando tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de nos conectarmos contigo de uma forma especial nesta noite. Que o nosso foco, o nosso alvo seja o Senhor, seja a Tua presença, Pai. Seja colocar diante de Ti um coração, Pai, com uma terra fértil, para que o Teu Espírito Santo possa semear a boa palavra em nós, Pai, e que essa palavra venha gerar frutos em nome de Jesus. Eis aqui, Senhor, que o Senhor encontre corações sedentos pela Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. No ano de 1517, há mais de 500 anos atrás, no dia 31 de outubro, um monge da Igreja Católica Apostólica Romana, chamado Martinho Lutero, apregoou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as famosas 95 teses. Essas 95 teses, elas falam da posição que esse monge, Martinho Lutero, tinha e eram contrários ao sistema religioso da época, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, sobre a venda de indulgências. Indulgências, elas tinham a finalidade de livrar ou de reduzir o tempo das almas que já se foram no purgatório. Uma espécie de pagamento pelo perdão de pecados, a fim de se obter a salvação. Lutero acreditava que a salvação não podia ser comprada, mas era um dom de Deus concedido pela fé. Eu trouxe aqui, pedi ajuda aí para botar a primeira imagem, a imagem dessa igreja lá em Wittenberg. Aí tem uma foto, né, da parte de trás da igreja.
A igreja bonita, né? Está lá até os dias de hoje, é uma foto mais recente. É uma igreja grande. Pode botar a segunda foto aí também. Essa seria uma porta onde o Martinho Lutero foi lá e pregou as 95 teses. Lembrando, gente, que não tinha, né? A imprensa estava se desenvolvendo nessa época, né? Não tinha o grupo do WhatsApp, né? Então, normalmente essas discussões, né, teológicas ali eram colocadas, né, nas portas das igrejas. Essa igreja em Wittenberg também era uma escola, né, uma universidade, onde o Martinho Lutero era professor, né, e todos os debates acalorados da época, eles eram expostos, eram marcados, eles se encontravam e debatiam, né? E aí tem mais uma foto aí, que é uma recriação, né, uma imagem criada aí de Lutero apregoando essas 95 teses, Lutero ali manifestando a sua opinião contrária à Igreja Católica Romana, Católica Apostólica Romana, que dominava ali, né, boa parte do mundo ocidental. E Lutero ele coloca ali essas 95 teses, 95 porquês que ele era contra a cobrança de indulgências desse instrumento. Aí a foto do Martinho, tá, gente? A pintura aí do Martinho Lutero. É bem conhecida, né? Pode voltar. Deixa só a foto do Martinho Lutero aí. Esse monge, também professor da Igreja Católica, que divergiu da doutrina que era pregada na época. Lutero, quando ele sim começou a ler e estudar a Bíblia, e ele fez isso ao longo de toda a sua vida depois que se tornou monge, ele começou a perceber que a igreja da sua época estava divergindo da palavra. A igreja de sua época tinham práticas, tinham doutrinas, tinham uma cultura que era completamente antibíblica, estava distante da Bíblia. E ali ele, no intuito de trazer a igreja de volta para a palavra de Deus, ele começa a defender as ideias, começa a, vamos botar assim o dedo na ferida, ele começa a falar dos problemas que precisavam ser corrigidos na igreja. Lutero não queria criar um racha, né, criar uma divisão, ele queria que a igreja pudesse, à luz da palavra, corrigir os seus erros. Porque a igreja é formada de homens e mulheres, de pessoas imperfeitas. Em alguns momentos a gente pode sair da verdadeira palavra. E Martinho Lutero ali, lendo, estudando as escrituras, ele percebeu que tinham práticas, doutrinas, né, que estavam saindo, divergindo, indo para longe da palavra de Deus. E ele começou a se levantar, não só ele, mas muitos outros homens e mulheres, se levantando como voz, dizendo: a gente precisa voltar para a palavra de Deus, a gente precisa voltar para a escritura sagrada, a gente precisa seguir aquilo que a Bíblia diz. Só que ele criou uma grande resistência, né? Porque nessa época a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não só, né, tinha hegemonia religiosa, mas também tinha um grande poderio econômico, um grande poderio político, né? Nessa época, os governantes eram escolhidos pelos papas ou pelos bispos daquelas regiões. Então era a igreja quem ditava, quem ia governar uma cidade. A igreja também era responsável em algumas desses países, né, dessas cidades que estavam se formando na Europa. A igreja era também um tribunal, ela era quem julgava, né? Hoje a gente tem o poder judiciário, mas naquele tempo a igreja também tinha esse poder. E quando alguém se levanta como uma voz, dizendo: olha, isso está errado, isso precisa ser corrigido, né? É um homem que foi contra o sistema de sua época, né? Ele ele foi combatido, ele foi hostilizado, ele quase foi morto, foi tido como herege, a igreja expulsou ele. Se não fosse a providência de Deus, provavelmente ele teria morrido, assim como muitos homens e mulheres que se levantaram nesse tempo. E eles foram chamados, né, de protestantes, porque eles estavam protestando contra o sistema vigente da época. Eles queriam trazer uma reforma para a igreja, e eles estavam protestando por isso. Martinho Lutero, ele é considerado o símbolo desse movimento, mas não só ele, muitos antes deles, de 100, 150 anos antes, e muitos depois dele, buscaram lutar com que a igreja pudesse ser corrigida pela palavra de Deus. Esse ato de Lutero, nesse dia 31 de outubro de 1517,
se posicionar de maneira contrária àquilo que a igreja tinha como certo, trazendo as pessoas para um debate, não como o dono da razão, mas falando, gente, lendo a palavra eu descobri que a gente está fazendo algo errado, e chamando as pessoas para o debate, para discutir, será que é isso mesmo que a palavra diz? Foi um movimento que acabou culminando na separação de um novo segmento de cristãos, né, que não aceitavam algumas doutrinas católicas, como a venda de indulgências, a autoridade do Papa como representante de Deus na terra, a submissão da palavra de Deus à autoridade da igreja, da tradição da igreja, o culto às imagens e algumas relíquias. Tudo isso eram práticas que Lutero se posicionou contra e junto com ele vários outros reformadores. Outro ponto que a reforma trouxe foi de trazer a palavra de Deus acessível a todos. Antes, esse livro que nós temos de todas as formas e linguagens, tem capa rosa, a Bíblia da família, a Bíblia do jovem, na tradição da linguagem de hoje, numa linguagem mais rebuscada, de todas as formas e linguagens possíveis. Antes, essa Bíblia, ela era restrita, ela era vinculada somente em latim, ou nas línguas originais, né, o grego e o hebraico, o aramaico, e o povo não tinha acesso. Vamos lembrar, gente, que lá em 1517, primeiro, só quem era de família muito rica tinha acesso à educação. E mesmo assim, nem todos estudavam muito o latim, que era a língua oficial da igreja. E as missas eram celebradas em latim. Então o povo vinha para a igreja, e todo o culto, né, a missa na época, era realizada numa língua em que a maioria esmagadora, 99% da igreja não entendia. Então imagina você vir para o culto e tá o pregador falando blá 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 blá, amém? Amém. Então assim, o povo só em alguns momentos do culto participavam com algumas frases prontas, né? Essa tradição ainda vive até hoje na Igreja Católica, apesar de hoje os católicos já, né, fazerem a missa na língua do povo, mas antes não, era numa língua que o povo não conhecia, a maioria não conheciam. Alguns nobres, né, algumas pessoas ricas tinham acesso ao estudo, mas mesmo assim o latim já era uma língua que ninguém falava mais, era só a língua usada na igreja. Então normalmente só aqueles que estudavam podiam ter acesso, e só aqueles que estudavam teologia e as disciplinas mais ligadas à teologia, aos estudos da Bíblia, só essas pessoas que se dedicavam ao estudo do latim. Então a Bíblia era restrita a um grupo muito pequeno de pessoas. E foi assim, permaneceu por muito tempo. Era um pecado você traduzir a Bíblia para a língua do povo. E aqueles que tentavam traduzir a Bíblia eram silenciados pela igreja, eram tidos como hereges pela igreja. Muitos morreram por querer traduzir a Bíblia do latim para a língua do povo. E Martinho Lutero foi um desses. Ele entendeu que para que o povo de Deus pudesse ser transformado por essa palavra precisava estar acessível na mão de cada um. Os reformadores entenderam que a Bíblia, a palavra de Deus, deveria ser traduzida e disponibilizada a todos, porque a palavra de Deus ela é poderosa para alcançar o coração do homem pecador, revelar a fragilidade do ser humano e, ao mesmo tempo, revelar o Deus glorioso e salvador que entregou a sua vida por cada um de nós, que perdoou os nossos pecados e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus e derrama em nós o seu Espírito Santo. Como as pessoas iriam crer se elas não podiam ler, se elas não tinham acesso, se elas não entendiam uma língua estrangeira? E os reformadores, eles entenderam isso e falaram: a Bíblia não pode estar restrita na mão de alguns, ela precisa estar na mão do povo, de todo aquele que crê. E como uma herança maravilhosa da Reforma Protestante, a Bíblia se tornou acessível a cada um de nós hoje. Hoje, se você pode carregar e ir numa loja comprar uma Bíblia, é porque lá atrás, há mais de 500 anos, homens e mulheres entenderam
que a Bíblia não pode estar na mão dos religiosos, do Papa, dos bispos, dos padres, dos pastores. Não, ela precisa estar na mão de cada um de nós, porque é ela que tem poder para transformar. Não é a palavra do Papa, não é a palavra do bispo, não é a palavra do pastor, é a palavra do Senhor que transforma vidas. Um dos lemas da reforma protestante, pode passar o próximo slide, por favor? Eles trouxeram 5 princípios, não sei se está dando para enxergar daí, acho que está, né? 5 princípios que foram, que marcaram esse período da reforma protestante. A palavra sola, né, pode ser traduzida do latim como somente. E somos salvos, né? Os reformadores trouxeram esses 5 princípios que nortearam, né, esse período, essa reforma que a igreja precisava passar. Somos salvos somente pela fé, por isso aí o primeiro deles, sola fide, né? Somos salvos somente pela fé. E não por obras. Ou seja, você não pode pagar a sua salvação. Não é você pagando uma penitência, subindo uma escadaria, rezando não sei quantos Ave Maria ou Pai Nosso, que você vai ser salvo. Não é por mérito humano, não é por obra. Somos salvos somente pela fé. Um texto que foi muito ressaltado, é o texto da carta aos Romanos que diz: o justo viverá pela fé. A justificação é pela fé. Somos salvos somente pela fé. Somente a Escritura é a autoridade final e regra de fé e prática. Sola Escritura, que é um sola que a gente vai se debruçar mais nesta noite. Só a Escritura é a autoridade final e regra de fé e prática. Não é a tradição da igreja, é a Escritura Sagrada. Por que vocês fazem isso? É porque a igreja faz assim. Isso não pode ser resposta para nós. A nossa resposta é porque a Bíblia diz assim. A Bíblia me permite, me autoriza. Ou por que você não faz isso? Porque a Bíblia é contrária a isso. A nossa autoridade não vem do Papa como era naquela época. Naquela época a tradição da igreja era colocada acima da Escritura. E a tradição da igreja era definida pelos líderes da igreja. No caso o Papa, que era o representante de Deus para o povo. Ou dos bispos, né, que governavam algumas regiões. E para nós hoje, da mesma forma, continuamos dizendo esse mesmo lema da reforma: sola Escritura, somente a Escritura é a autoridade para nós. Porque a partir do momento que um pastor vai falar algo que está fora da Bíblia, pastor, você está saindo do caminho, pastor. Tem que voltar ao caminho, porque a Bíblia é a autoridade, não a tradição da igreja. E precisamos entender isso e reforçar isso. Somente a Escritura, somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. É o único e suficiente Salvador, o outro sola da reforma, solus Christus. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não há santo como mediador, a igreja não é mediadora, o único que pode salvar é Cristo Jesus, porque Ele, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Não é uma indulgência, não é o que o Papa me absolveu, não, é somente Cristo é o mediador. Eu vou orar para Maria, para ela mediar, não, somente Cristo Jesus é o mediador. A salvação é somente pela graça de Deus, sola gratia. É favor de Deus e não por mérito humano. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não há nada que o homem possa fazer para alcançar a salvação, irmãos. Foi pela graça de Deus. Foi porque Deus é um Deus bondoso, misericordioso e derramou a sua graça sobre nós. Não há mérito humano, é graça de Deus. É favor de Deus. Nós não merecíamos isso, porque todos pecaram. Não é verdade? Todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus. Mas pela graça somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus.
E toda a glória deve ser dada somente a Deus, só lhe deu glória, o último dos solas aí. Toda a glória, toda a honra somente ao Senhor, não a pessoas, não a instituições, mas toda a glória, toda a honra somente a Deus. E foram em cima desses solas, desses somentes, desses princípios que a igreja enfrentou esse período. Ela se levantou, alguns crentes da época, lendo a palavra, sendo inspiradas pelo Espírito de Deus, falaram: olha, a igreja precisa de uma reforma, nós estamos protestando contra isso que está aí, contra esse sistema, porque esse sistema está indo para longe da palavra. E esses homens e mulheres de Deus se levantaram e falaram: nós não vamos se submeter ao Papa, porque o Papa está longe da palavra. Nós não vamos nos submeter à autoridade do bispo da nossa região, da nossa cidade, porque o que ele está falando está completamente contrário à palavra. A nossa fé em Deus, o nosso entendimento da palavra, é que nossa fidelidade tem que ser, em primeiro lugar, ao Senhor. A Igreja Católica coloca a tradição da igreja acima das Escrituras, e isso foi um dos alvos de crítica dos reformadores. Os reformadores entendiam que aqueles homens que serviam como padres, bispos e papas não possuíam autoridade maior que a Escritura. A palavra de um líder religioso deve ser submetida à autoridade das Escrituras, pois entendemos que os homens são falíveis, são pecadores, e somente a Escritura, somente a palavra de Deus deve ser a nossa bússola que aponta a direção certa. Somente a Escritura é o nosso guia confiável. Se você pegar ao longo da história, onde vários papas, um contradizia o outro, que um falava, o outro desmentia. Por quê, irmãos? Porque nós somos pecadores, nós somos falíveis. E a nossa confiança não pode estar em homens, mas tem que estar na palavra de Deus. E para nós hoje isso não é diferente. Infelizmente existem comunidades evangélicas, cristãs, que colocam a tradição da igreja acima da palavra de Deus. Por que você está fazendo isso? O meu pastor falou que eu tenho que fazer. Mas está de acordo com a palavra? Não. E as pessoas ainda assim, por não irem à palavra, vão sendo guiadas por falsos profetas que se levantam. Foi assim na época de Lutero e é assim até nos dias de hoje. Mas e quanto à autoridade dos homens de Deus, nós devemos desprezar completamente? Claro que não. Devemos ouvi-los, mas sempre colocar tudo o que é dito à luz da palavra de Deus. A luz da palavra de Deus deve ser a lente pelo qual nós devemos enxergar, devemos nos atentar àquilo que a nossa liderança nos diz. Devemos sempre colocar a palavra dos homens de Deus sobre o escrutínio da Bíblia, ou seja, sobre um exame minucioso para saber com o que está escrito na palavra. A palavra dos homens deve ser levada a sério se estiver consonante, em acordo com a palavra de Deus, em harmonia com a palavra de Deus, irmãos. Nossos líderes, eles existem por um propósito, e nós devemos sim estar atentos ao que eles estão falando. Mas precisamos estar atentos também, porque se em algum momento eles saírem da palavra, nós precisamos falar: meu pastor, meu diácono, meu líder, o que você está falando eu não consigo enxergar isso à luz da palavra. Porque nós somos pecadores, nós somos falíveis e precisamos ter esse entendimento. Os reformadores têm um entendimento, o que vale é a palavra, porque o coração do homem ele é enganoso. Em algum momento a gente vai ter um pensamento que pode não estar de acordo com a palavra. E é nesse momento em que precisamos ser confrontados por essa palavra. Os nossos líderes são colocados para cuidar de nós, para orar por nós, para nos orientar. Mas eles não estão acima da Escritura. O apóstolo Paulo vai enfatizar o princípio da autoridade bíblica na carta dos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Mas isso aqui é o próprio apóstolo Paulo falando para uma igreja que ele conhecia. Mas ainda que um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que nós pregamos. Perdão, o início diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo do céu,
pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Como dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, que seja anátema, como diz algumas versões. O próprio apóstolo Paulo, olha, vocês já receberam o evangelho, vocês já receberam a palavra. Se algum de nós, ou um anjo, chegar com um evangelho diferente, que seja amaldiçoado, que seja anátema, que seja separado, porque o evangelho já foi colocado. A mensagem de Deus, através dos profetas do Antigo Testamento e através dos apóstolos no Novo Testamento, esse alicerce que é a palavra de Deus já foi lançado. Qualquer coisa diferente disso vocês devem rejeitar. E o apóstolo Paulo, ele se coloca nesse meio. Ele fala, ainda que nós venhamos com o evangelho diferente, vocês rejeitem. Porque o apóstolo Paulo era alguém que entendia que a Escritura estava acima de qualquer homem, de qualquer ser humano. E a consequência, da autoridade das Escrituras, que foi percebida pelos reformadores, foi que eles entenderam que precisavam ler a palavra, estudar a palavra, que todo crente precisava discernir a vontade de Deus por conta própria, sem ser enganada por um líder religioso ou por uma falsa heresia. Se você os crentes não tinham acesso à palavra, então elas eram obrigadas a confiar naquilo que estavam ouvindo de alguém. E os reformadores entendiam, falaram, não, essa palavra tem que estar na mão de cada crente, tem que ser entendida por cada crente, porque cada um de nós somos sacerdotes. Nós não somos, pertencemos ao sacerdócio real, não somos a nação eleita do Senhor, então cada um de nós tem responsabilidade de ler e entender esta palavra. Porque o homem pode falhar, mas a palavra do Senhor ela é fiel e não falha jamais. Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Vários homens e mulheres trabalharam arduamente na tradução da Bíblia em diversos idiomas comuns para que o povo tivesse acesso à Santa Escritura. Muitos foram martirizados e mortos porque a tradução da Bíblia era considerado um pecado pela igreja cuja punição poderia ser até a morte. Outros se dedicaram na área da educação para que as pessoas pudessem ter autonomia no seu estudo. Na época, só os ricos tinham acesso à educação. E a reforma protestante, ela entendeu que todos precisavam ter acesso à educação, por quê? Para entender a vontade de Deus revelada através da palavra. A ideia da educação como um direito fundamental de todos, ela vai surgir como consequência da reforma protestante. Hoje, o Estado provê a educação básica e profissional, educação básica de nível do básico até o ensino médio, é uma competência do Estado. E essa ideia de que todo mundo tem direito à educação e por isso o Estado fornece gratuitamente, ela vem lá da reforma protestante. Porque antes só estudava quem tinha dinheiro. Quem não tinha dinheiro era iletrado, analfabeto, não tinha acesso à educação. E os reformadores, por entender que todo mundo tinha que acessar a palavra de Deus, eles plantam a semente da educação como um direito fundamental. As escolas públicas, elas vão começar nesse período, porque cristãos entenderam que a palavra tem que estar disponível, acessível a todos, não só na sua própria língua, mas ela ter meios, como a educação, saber ler e escrever, para poder entender esta palavra. Grandes universidades, o método científico, cadê? Quem está na faculdade aí? O pastor Diniz falou do Enem, Mas quem já está na faculdade ou já passou por lá? Hoje uma das primeiras matérias é metodologia científica, não é verdade? Que a gente aprende na faculdade. E essa base de estudo, de como entender, compreender a natureza, a criação de Deus, é uma semente plantada lá, no tempo da reforma protestante. Grandes universidades hoje, como Yale nos Estados Unidos, Harvard, Princeton, elas vão ter toda uma dinâmica voltada ao estudo das coisas criadas, das matemáticas, da física, das linguagens. Isso tudo vai ser amplificado na reforma protestante. Outra sementinha de pessoas que entenderam que a educação é muito importante e precisa estar acessível a todos. Alguns erroneamente não valorizam o estudo da Bíblia, o estudo teológico, o estudo da história da igreja, das línguas originais da Bíblia. E até usam uma
interpretação equivocada daquele versículo que fala que a letra mata, para desvalorizar e desencorajar o estudo da Bíblia. Irmãos, se não fossem pelos estudiosos da época como Lutero e os estudiosos do nosso dia, a gente não teria acesso à Bíblia em português hoje. É graças a Deus por esses homens que se dedicaram e se dedicam até hoje no estudo das línguas originais, da tradução, dos textos sagrados, para que hoje eu e você, crianças, não tem a Bíblia para criança, a Bíblia ilustrada, para todas as pessoas de todas as idades possam ter acesso à palavra de Deus. E graças a Deus por isso. E diante de todo um pouco desse panorama histórico, do que foi a Reforma Protestante, do que foi esse movimento para fazer com que a igreja voltasse para o verdadeiro evangelho, para a verdadeira palavra de Deus, para que ela se desprendesse de doutrinas de homens, de doutrinas contrárias à palavra, diante dessa reforma encabeçada aí no primeiro momento por Martinho Lutero. Isso veio culminar na igreja evangélica que conhecemos hoje. Gente que entendeu, olha, essa igreja está indo pelo caminho errado. Como a igreja na época não quis se reformar, não quis se corrigir, acabou havendo uma cisão. E a partir desse momento, houve uma nova igreja, não mais seguindo a doutrina católica apostólica romana, mas uma igreja reformada, onde reformou as doutrinas, as bases que não estavam de acordo com a palavra. E nós aqui permanecemos nessa doutrina até os dias de hoje. Se a gente for pegar a história da igreja de Nova Vida e fazendo uma retrospectiva, nós somos frutos do trabalho desses homens e mulheres da Reforma Protestante. Nós seguimos essas bases. Não porque eram homens e mulheres maravilhosos, sensacionais, especiais, não. Foi porque eram homens e mulheres que entenderam que o fundamento lançado lá atrás pelos apóstolos é o verdadeiro evangelho e é nele que precisamos caminhar. A palavra de Deus é a autoridade máxima sobre nós. É somente pela fé que somos salvos. Só a Escritura é a autoridade sobre as nossas vidas. De todos aqueles solas que eu falei, a glória pertence somente a Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Somente Cristo é o nosso mediador. Nessas verdades a igreja protestou e se reformou. E nós seguimos até o dia de hoje. Por que precisamos lembrar da Reforma Protestante? Porque nós não somos uma igreja perfeita. Nós somos uma igreja sujeita a erros como qualquer outra. E precisamos entender que o nosso papel como parte desta igreja, eu sei que tem membros hoje nos visitando, se você é de outra denominação, não tem problema, cada um na igreja onde o Senhor o colocou, precisa compreender que se a gente estiver se afastando da verdade, da palavra de Deus, a gente precisa de uma reforma e voltar ao verdadeiro evangelho que é a palavra do Senhor. Irmãos, às vezes no nosso meio pode se levantar uma doutrina que não está de acordo com a palavra. Pode se levantar uma cultura, um jeito de fazer as coisas longe da palavra. E a gente vê isso nas igrejas evangélicas. A gente vê doutrinas estranhas à palavra do Senhor. E nós temos que observar se aqui na nossa comunidade, na nossa família da fé, isso está acontecendo. Para quê? Para a gente poder voltar à Escritura. Se a gente está errando, a gente precisa se corrigir, se reformar, pedir Senhor perdão, porque caminhamos errado até aqui, mas queremos voltar ao verdadeiro caminho. Tem igrejas onde a palavra do pastor vale mais do que a Escritura. Tem igrejas onde para você ser salvo, você tem que fazer isso, subir no monte, subir escada, precisa rezar isso, orar aquilo. Tem igrejas onde o mediador não é Cristo. O mediador é uma autoridade, é uma palavra de alguém. Quem vai curar? É a oração do pastor fulano de tal. Irmão, quem cura é Jesus Cristo, Ele vai usar quem Ele quiser. Quem Ele quiser, irmãos. Ele pode usar a sua vida para curar. Por quê? Porque quem cura é o Senhor, e o Senhor está sobre você. O Espírito Santo foi derramado sobre você, e é Ele em nós, é Ele em mim, é Ele em você, que opera sinais e maravilhas. Aleluias. Então precisamos entender isso.
A reforma protestante precisa estar viva, porque se em algum momento a gente se desviar, homens e mulheres precisam ser essa voz, ser essa luz para voltarmos ao caminho, ao verdadeiro evangelho. Precisamos estar atentos, irmãos. Hoje, as circunstâncias são outras, as heresias são outras, e precisamos estar atentos para não deixar que essas heresias, que essas falsas doutrinas, que tudo aquilo que está longe da palavra entre e se estabeleça e crie raízes no nosso meio, irmãos. Amém, igreja? Vocês todo mundo estão me entendendo até aí? Agora foi a parte assim mais histórica, né? Mas eu creio que vocês compreenderam a importância de estar vigilantes, vigiar para não cairmos, e entender se no nosso ministério, se no nosso grupo de vida, se na nossa liderança, se no nosso corpo diaconal, se no nosso corpo pastoral, existe algo que precisa de correção. E se existir, precisamos, assim como Martinho Lutero e tantos outros, levantar e falar uma voz: olha, isso não está legal, isso precisa ser mudado, isso aqui é um pecado, ou isso aqui é uma pedra de tropeço, eita, é uma pedra de tropeço, e precisamos voltar ao verdadeiro caminho. Todos nós estamos sujeitos ao erro, irmãos. Todos nós podemos cair, somos falhos e pecadores, mas pela graça do Senhor, o Senhor nos dá uma nova chance. Ele nos esclarece do nosso pecado e podemos nos arrepender e mudar. Amém, igreja? E hoje nós vamos falar mais sobre somente a Escritura. Por que somente a Escritura? Por que somente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática? E aí eu queria passar com vocês, reforçar e lembrar algumas características fundamentais da palavra de Deus. A primeira dela, porque ela é divinamente inspirada. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, nos versículos 16 e 17, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia não é só mais um livro, ela é o livro, ela é a forma como Deus quis se revelar à humanidade. Deus não se revelou a nós através de pinturas, através de músicas, através de anjos. Ele escolheu a Bíblia, Ele inspirou pessoas para escrever os textos sagrados, revelando a si mesmo em cada página desse livro que chamamos de Bíblia Sagrada. Através da ação do Espírito Santo, em cada um dos escritores dos 66 livros. Reparem que eu usei a palavra escritores, porque o autor da Bíblia só tem um, é o nosso Deus. Ele é o autor e inspirou vários escritores ao longo de mais de 2000 anos a redigirem esses 66 livros da Bíblia. E a finalidade da Bíblia, da palavra de Deus, é muito clara: nos deixar aptos, preparados para toda boa obra, ou seja, para nos transformar e ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o propósito da palavra do Senhor. Deus podia se revelar para a gente de várias formas, mas Ele escolheu a Bíblia. Ele escolheu esse conjunto de palavras, de livros ao longo da história, para revelar quem Ele é, para revelar quem nós somos e o que Ele quer, os planos dEle, a vontade dEle para cada um de nós. Durante a Reforma Protestante, uma das frases, que ficaram muito famosas, muito conhecidas, é que, na contramão daquilo que se acreditava, que o Papa era o representante de Deus na Terra, era a voz do Papa era a voz de Deus, porque ele era Deus na terra. A Reforma dizia: você quer ouvir a Deus? Então abra a sua Bíblia, porque a vontade dele já foi revelada na Escritura. Quer entender a vontade de Deus para você? Leia a Escritura. Quer entender o que Deus quer fazer através da sua vida? Leia a Escritura, leia a palavra, porque ela é inspirada por Deus, útil para nos ensinar, para nos repreender, nos corrigir, para a instrução na verdadeira justiça, para que todo homem de Deus, mulher de Deus, seja apto, esteja pronto e preparado para toda boa obra.
Como eu vou ser um marido, uma esposa melhor? Leia a palavra de Deus. Como eu vou ser um filho melhor? Leia a palavra de Deus. Como eu posso ser um funcionário melhor? Leia a palavra de Deus. Como eu posso ajudar alguém? Leia a palavra de Deus. Como eu posso aprender a perdoar? Leia a palavra de Deus, irmãos. Porque a palavra de Deus é apta para nos instruir e nos preparar para toda boa obra. Amém. E ela não só é divinamente inspirada, mas ela também é luz para o nosso caminho. Lá em Salmos 119, 105, diz que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Longe da palavra de Deus, nós iremos fatalmente tropeçar no caminho. Não iremos enxergar os perigos, os obstáculos, as armadilhas diante de nós e vamos cair. Sem luz a gente não enxerga nada. E a gente vai tropeçar, porque os obstáculos estão aí, o inimigo coloca armadilhas no nosso caminhar. Mas a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Sem luz seremos abraçados pelas trevas, porque se não tem luz, é escuridão, é trevas. Sem luz, as trevas vão nos abraçar. Sem a palavra de Deus para nos iluminar, seremos tragados pela escuridão. Não tem um meio termo. Ou é luz ou é trevas. E sem a palavra, irmão, sem a luz para o nosso caminho, só sobra o que, igreja? Trevas, escuridão. Às vezes a gente está se sentindo, percebendo, envolto em meio a uma escuridão, em meio a trevas. Mas precisamos da palavra do Senhor para iluminar as nossas vidas, porque ela é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. A gente hoje, no século 21, a gente já acostumou com uma cidade toda iluminada, não é verdade? Agora então, né, luz de LED ilumina tudo, né? Maravilha. Mas tem que lembrar que no contexto do salmista, não tinha um poste em cada esquina. E se você não tivesse lá uma lamparina, uma luz, alguma coisa, já era. E aí o salmista vai falar: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Sem a tua palavra eu não enxergo. Sem a tua palavra eu não consigo ver o meu caminhar. E se no meu caminhar eu vou tropeçar se eu não estiver enxergando. Porque se você não estiver enxergando, como é que você vai ver o buraco na sua frente? Como é que você vai ver a armadilha na sua frente? Como é que você vai ver o obstáculo na sua frente? Você vai tropeçar, você vai cair. Por quê? Porque está faltando luz no caminho. E a luz é a palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Estou tropeçando, estou caindo. Está faltando luz, irmão. Está faltando luz, irmão. Está faltando luz, irmão. E qual que é o interruptor que acende? É a palavra do Senhor. Mergulhe na palavra e busque luz na palavra do Senhor, porque ela é a luz para o nosso caminho. Que aí diante de uma armadilha, essa luz vai começar a brilhar e você vai poder enxergar. Lembra de Jesus no deserto, quando foi tentado pelo diabo? O inimigo ali jogando várias armadilhas diante de Deus. E como que Jesus combatia o inimigo? As tentações. É palavra, palavra, palavra. É palavra do Senhor. E esse é o exemplo que Jesus deixa para nós. Vamos enfrentar o dia mau, vamos enfrentar o caminho tortuoso. Passar por cima dos obstáculos. Eliminando, dissipando as trevas ao nosso redor, pela luz da palavra do Senhor. Amém, igreja? Próximo passo, tópico aí, santificação. João 17, era a oração sacerdotal de Jesus, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus aqui antes, pouco antes de passar pela crucificação, ele vai orar pelos seus discípulos, e ele faz uma oração linda, que vale a pena ser vista. A gente estava aí com um grupo aí dos meninos aí no devocional, né, galera? A gente estava estudando aí o livro de João nessas semanas, e a gente compartilhando sobre esse versículo, sobre essa oração de Jesus, porque nós somos santificados pela palavra de Deus. Jesus ali sabendo que iria para o Pai, ele fala: Senhor, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo,
Não, mas que o Senhor os proteja do mal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que eles poderiam ter uma vida santa, uma vida separada para Deus? Através da palavra do Senhor, através da verdade, ela é quem nos santifica. Não é através daquilo que o pastor diz, do que o pregador fala, não é por causa de alguma superstição, de um ditado popular, não. Somos santificados pela palavra de Deus, que é a verdade. É claro que o Senhor levanta homens e mulheres para falar dessa verdade. Irmãos, eu não quero aqui que você saia daqui descrente de qualquer palavra humana, não é isso. Mas diante de qualquer palavra humana, dos nossos pastores amados, dos nossos diáconos queridos, dos pregadores que têm alimentado essa igreja com palavras vindas do Senhor, toda palavra proferida desse púlpito, ela precisa passar pela luz do Evangelho. O Evangelho, a palavra do Senhor estar acima de qualquer homem ou mulher. E é isso que precisamos entender. Paulo vai falar dos bereanos, né? Está lá registrado no livro de Atos. Os bereanos, eles ouviam, mas conferiam se na palavra era aquilo mesmo. E o apóstolo Paulo vai dizer que eles eram nobres por isso. Havia virtude nisso. Havia virtude em você entender que a Bíblia é a autoridade. E a gente vai caminhar na palavra de homens se elas estiverem conforme a palavra de Deus. Irmãos, eu não estou nessa igreja há tanto tempo por acaso, mas é porque eu entendo que nessa igreja há uma preocupação genuína com a pregação do verdadeiro Evangelho. Porque se essa igreja não fosse comprometida com a palavra, eu não faria parte dela. E graças a Deus o Senhor, desde a sua fundação, e desde de tantos anos que o nosso pastor Renê tem direcionado essa igreja, é uma igreja comprometida com a palavra. Pessoas que se dedicam no estudo da palavra. Aqueles que compartilham o Evangelho nos seus lares, nos grupos de vidas, vira e mexe, tem cursos para aprimoramento da palavra, de estudo da palavra. Somos incentivados a estudar a palavra nessa igreja. E eu louvo ao Senhor por isso, porque tem compromisso com a palavra. E por isso nós caminhamos, irmãos. Porque é uma igreja comprometida com a palavra, essa palavra que nos santifica. Essa palavra que nos santifica, ser santo é ser separado para Deus. Essa palavra que consegue nos mostrar aquilo que não agrada ao Senhor, revela isso em nós, A palavra poderosa, mais afiada que uma espada de 2 gumes, que penetra no nosso interior de uma maneira profunda para discernir. E a gente discerne a luz do Espírito Santo operando em nós através da palavra, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada ao Senhor. E aí é uma oportunidade que o Senhor nos dá para nos arrependermos e voltarmos para a verdadeira palavra. Palavras de vida eterna, João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E as Escrituras testemunham a meu respeito. Nesse versículo, Jesus está confrontando os fariseus e testifica que as palavras de vida eterna são reveladas àqueles que buscam as Escrituras. O amor de Deus é revelado a nós através da palavra. A viva esperança é revelada para nós através da palavra. A vida eterna, as palavras de vida eterna são reveladas a nós através da palavra do Senhor. Palavra de Deus. Isaías 40, versículo 3 vai dizer: a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Palavras de vida eterna, irmão. É por isso que cremos na Bíblia. Por isso que cremos que esse livro é maravilhoso e esse livro é poderoso para nos transformar. Porque esse livro, ele é divinamente inspirado por Deus. A maneira como Deus quis se revelar a nós. É luz para o nosso caminho. Ela é quem nos santifica. É ela que tem as palavras de vida eterna para nós, irmãos. E diante de tudo isso, o que podemos concluir? E aqui eu já vou caminhando para o final. Queria chamar também aqui os músicos. Devemos valorizar a palavra de Deus e aproveitar da liberdade que temos e que desfrutamos aqui no Brasil para ler e estudar a Bíblia. Segundo uma pesquisa de setembro de 2021, da missão Portas Abertas, que lida com a igreja perseguida, há pelo menos 22 países que
põe restrições à leitura da Bíblia, com risco de perseguição, prisão e até pena de morte. Há 22 países em que você querer ler a Bíblia pode te levar à morte. É um exemplo, é verdade, Pedro, é um dos países, e assim como alguns países também que são dominados por governos assumidamente muçulmanos, há uma perseguição, acho que é Afeganistão, se não me engano, é um desses países, onde você querer ler a Bíblia pode te levar à morte. Mas aqui no Brasil, nós somos livres para ler, e temos diversas versões, formatos disponíveis. E que nós não sejamos culpados pelo pecado da omissão da leitura da palavra. Tem gente que quer ler e não pode. Tem gente que por ler é morto. Que nós não sejamos culpados pela omissão, pelo pecado de omissão da leitura da palavra. Nós podemos, o livro está aqui. Você provavelmente tem um. Que nós não sejamos culpados pela omissão dessa leitura. Devemos valorizar a palavra de Deus. Devemos ensinar a palavra de Deus em todo o tempo. Seja em casa com os nossos filhos, seja os novos convertidos, seja no trabalho ou na fila do banco, sejam com palavras ou com ações. Devemos anunciar a mensagem da Bíblia, o evangelho da salvação, irmão. Esse evangelho que está disponível a nós, precisamos falar desse evangelho em todo o tempo. Em todo o tempo, falar desse evangelho, falar dessa palavra, falar dessa verdade que transformou as nossas vidas e continua transformando dia após dia, irmão. Você que entendeu isso sabe que a sua vida era uma antes de Jesus e depois dela tudo foi diferente. Tudo é diferente. Como nós cantamos aqui no início, agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente. Já não sou mais o mesmo, a minha vida mudou. Irmão, você que experimentou isso, transmita isso, compartilhe dessa mensagem que um dia alcançou o seu coração de uma forma poderosa, para que outros possam ser alcançados também por esta mensagem. E que se cumpra em nós a oração do apóstolo Paulo, à igreja aos Colossenses, conforme nós lemos lá no início desse culto. Capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus no seu coração. A oração do apóstolo Paulo pela igreja dos Colossenses era que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Irmãos, que essa oração possa ser cumprida nas nossas vidas. Que essa palavra poderosa de Deus possa habitar plenamente nos nossos corações. Porque essa é a palavra que traz vida. Não é a igreja de Nova Vida, não. Porque aqui, como em tantas outras igrejas fiéis, tem pregado a palavra, é essa palavra que transforma. Não é uma igreja, não é um líder religioso, não é uma relíquia, uma imagem, não é nada disso. É palavra de Deus, irmãos. Queria que você ficasse de pé, para que a gente pudesse cantar. E durante essa canção, sermos lembrados e fortalecidos da centralidade que a Bíblia precisa ter nas nossas vidas. Que essa palavra precisa ser o norte, precisa ser a bússola, precisa ser a primeira coisa. O primeiro recurso precisa ser a palavra de Deus. Nós vamos cantar esse louvor que diz que a palavra de Deus é vida abundante. Essa palavra nunca falha, céus e terra irão passar, mas a palavra do Senhor permanecerá. Amém? Vamos cantar.